Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre cair para cima. Para Deus, o caminho para cima começa por baixo. Respondendo a uma pergunta, será que depois que a pessoa retroceder, se afastar de Deus, é possível ela voltar a ficar tão próxima do Senhor como ela estava antes? E a resposta é sim. Ela pode ficar até mais perto de Deus do que antes. Porque se afastar de Deus é como uma queda. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, esse episódio ficou conhecido como a queda do homem. Ele caiu, desertou, se afastou de Deus, abandonou Deus, traiu o Criador. Mas essa não foi uma queda para baixo. É errado pensar que Adão e Eva estavam mais perto de Deus quando eles viviam no jardim. Todo mundo acha que lá eles estavam bem mais próximos de Deus, eles estavam fisicamente próximos de Deus. Mas eles não foram expulsos da presença de Deus, eles foram expulsos para a presença de Deus. Porque depois de expulsos do jardim, eles tiveram que aprender a se aproximar de Deus e conhecê-lo de uma maneira que eles nunca tinham conhecido antes. Conhecê-lo realmente de coração e em espírito. Eles foram tirados do jardim e colocados numa situação em que tinham que se aproximar do Senhor para sobreviver, senão eles iam morrer. Perderam a inocência que tinham antes de comerem o fruto do conhecimento, mas ganharam lições diárias de sabedoria, conhecimento, humildade, que tinham um valor muito maior. Se afastar de Deus é uma escola dura. A pessoa perde aquela sensação de se sentir justa, se sentir boa, forte, mas na verdade ela está perdendo a própria ideia de justiça que ela tem e não a de Deus. Quando você se sente justo e bom, é porque você está simplesmente se sentindo auto-justo. Você não está mais perto de Deus, você está apenas cheio de si mesmo, da sua própria ideia de bondade. Essa é uma ideia pervertida, criada pelas igrejas do cristão perfeito, sem pecado. Antes de se tornar um rei, Davi se achava muito justo. Tinha matado um urso, um leão, protegendo as ovelhinhas do seu pai. Depois foi ungido por Deus para matar o gigante Golias. Ainda novinho se tornou um herói nacional. Ficou mais famoso do que o próprio rei Saul. E depois ainda, quando ele se tornou rei, ele ficou tão cheio de si que nem ia mais para as guerras. Ficava no palácio dormindo até a tarde, e numa dessas, quando acordou tarde, foi lá passear na varanda do palácio, viu uma mulher linda tomando banho, perguntou quem era, ficou sabendo que era a mulher de um dos seus soldados mais fiéis, o Urias. Mesmo assim, depois mandou chamá-la, teve relações com ela, adulterou, e como se não bastasse, descobriu que ela estava grávida, tentou enganar o marido para ele ter relações com ela e achar que o filho era dele, mas não conseguiu, porque Urias era um sujeito fiel. E Davi mandou matar Urias. Essa história está em 2 de Samuel 11. A maioria de vocês conhece. Ele afundou tão fundo no pecado e foi exposto diante de todo o povo de Israel pelo profeta Natã, que não teve como escapar. Mas ele caiu em si, reconheceu o seu erro, se arrependeu, chorou de verdade, pediu perdão a Deus e se tornou um homem muito mais humilde, aquele homem que Deus precisava que ele fosse. No mundo as pessoas relacionam bondade com Deus, pecado com o diabo. Para elas, cometer pecado é ser do diabo, está diretamente associado a ele. Mas na parábola do publicano e do fariseu, Jesus disse que o pecador estava mais perto de Deus do que o fariseu imaculado. Para quem não conhece os personagens, eu vou explicar. O fariseu era um sujeito religioso, o mais dedicado a seguir a lei de Moisés. Paulo, que tinha sido criado como fariseu, fala em Atos 26:5, que a seita dos fariseus era mais rigorosa da religião judaica. E o publicano
ou o cobrador de impostos, era a pessoa mais odiada pelos judeus, pois era um judeu que trabalhava para os romanos, cobrando impostos do seu próprio povo e ainda cobrava a mais para ele se enriquecer às custas deles, sendo protegido por Roma. Então vou contar o que aconteceu em Lucas 18, 9 a 14. Jesus disse essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmos, achando que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro um cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e orava assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de impostos aqui. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que tenho. Mas o cobrador de impostos ficava de longe e nem queria levantar os olhos. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E Jesus completou: eu digo a vocês que o cobrador de impostos voltou para casa justificado diante de Deus, mas o fariseu não. Pois qualquer que a si se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo humilhar será exaltado. Para Deus, os bêbados, as prostitutas, os drogados estão mais perto dele do que os que se acham santos. Porque para ele o caminho para cima começa por baixo. Tiago escreveu: Deus resiste aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Uma vez um fariseu convidou Jesus para comer em sua casa. Isso está em Lucas 7. Ele entrou na casa, se assentou na mesa e uma mulher pecadora, muito conhecida na cidade, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, levou um jarro de perfume, chegou por trás de Jesus, entrou debaixo da mesa e, chorando, começou a lavar os pés de Jesus com as lágrimas, enxugando com os próprios cabelos, e beijava e passava perfume nos pés dele. Quando o fariseu viu quem era a mulher, pensou consigo mesmo: se fosse um profeta, saberia que essa mulher que está tocando ele é uma pecadora. E Jesus, como sabia o que ele pensava, disse ao fariseu: Simão, tem uma coisa para te dizer. E o fariseu respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: um certo homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas e o outro 50. Eles não tinham como pagar, então ele perdoou a dívida dos 2. Qual deles você acha que ficará mais grato? O fariseu respondeu: eu acho que aquele a quem perdoou mais. E Jesus disse: você respondeu bem. Então Jesus se voltou para a mulher e disse ao fariseu: você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés, mas ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me deu nem um abraço quando eu cheguei, mas ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu com óleo, mas ela ungiu os meus pés com perfume. Por isso eu digo que os seus muitos pecados estão perdoados, pois ela muito me amou. Mas aquele que acha que tem pouco para ser perdoado, ama pouco. E essa é a melhor explicação para toda essa questão de santidade. Por isso mesmo que Davi amava tanto Deus, porque ele perdoou muito Davi. Davi pecou muito. Você nunca vai poder ser mal demais para Jesus, só bom demais. Os maiores nomes da Bíblia foram pessoas que cometeram erros terríveis e chegaram à conclusão que eram pecadores e precisavam de Deus. Já ouvi umas pessoas falando: mas o José, filho de Jacó, foi um sujeito fenomenal, não tinha erros registrados na Bíblia. Mas na verdade ele era uma criança mimada, que ficava em casa enquanto os irmãos iam trabalhar. Ele ficava lá exibindo a sua túnica colorida e gostava de contar vantagem para os irmãos, falando dos sonhos que ele teve, como ele ia ser melhor do que todos eles. Era um menino arrogante e orgulhoso. Teve que ser humilhado, atirado no poço, vendido como escravo, e depois Deus ainda teve que rebaixá-lo mais, deixando ele ser um prisioneiro, criminoso, para humilhá-lo mais e mais,
até poder exaltá-lo e usá-lo de verdade para ser o salvador do povo de Deus. Ele teve que cair, ser humilhado para depois ser exaltado. A ideia que o inimigo da sua alma tem de justiça é totalmente contrária à de Deus. A ideia dele é do homem perfeito, sem pecado, mais santo do que todos os outros, e ele quer que você acredite nisso. Porque assim você vai ficar se esforçando o máximo para ser algo que você não consegue ser sem a ajuda de Deus. Você vai fracassar e o inimigo vai te condenar por ter falhado, que é o que ele quer na verdade, te condenar, te desanimar, fazer você sofrer por não ser perfeito. Ah, você não é um cristão, você fuma. Eu já falei disso uma vez, fumar não vai te mandar para o inferno. Você vai ficar com cheiro de quem teve lá, né? Mas se você recebeu Jesus como Salvador, você vai para o céu. Se fumar muito, vai mais rápido, claro. Mas Deus gosta mesmo, do pecador perdido, sem esperança, humilde, amoroso, que sabe que precisa dele. Essas são as pessoas que ele veio salvar. Foi isso que Jesus disse em Mateus 9, quando o fariseu viu ele assentado com os pecadores e perguntou aos discípulos dele: por que o seu mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse: são os doentes que precisam de médico e não os sãos. Aprenda o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Toda vez que eu leio isso, eu penso que o fariseu deve ter se achado o máximo, super justo. Eu sou um são, eu não preciso da ajuda do médico, não preciso de Deus. Mas a verdade é que na sua ilusão de santidade, ele estava mais longe de Deus do que todos os pecadores que estavam sentados à mesa com Jesus. A ideia que Deus tem de bondade e devoção é a do pecador que sabe que precisa dele e que depende dele para a sua salvação. Não aquela pessoa que fica por aí inventando um jeito de se salvar sozinha, de ser perfeita, justa, melhor do que as outras, sem precisar de Deus. Então, quando você comete erros, se afasta de Deus, vai para bem longe dele e começa a se sentir mal, começa a achar um lixo, um pecador irremediável, um caso perdido sem esperança, aí é que há verdadeira esperança para você. Se você se afastar de Deus e isso não fizer nenhuma diferença para você, tem algum problema aí. Se você acha que tem tudo resolvido, não sente necessidade de buscar a Deus na sua vida, pode saber que tem alguma coisa errada com você. Mas quando você reconhece que precisa dele, aí a coisa muda de figura, porque ele está sempre lá esperando por você. Mas também não adianta só reconhecer que precisa e pronto, não faz nada a respeito. É como saber que está com fome, mas ficar com preguiça de comer. Você tem que tomar uma atitude a respeito. Tem que se aproximar dele. E é essa atitude que o inimigo da sua alma não quer que você tome. Primeiro ele tenta te convencer que você pode se virar muito bem nesse mundo sem a ajuda de Deus. Aliás, esse Deus nem existe, ele diz. Ele vai te passar um monte de fórmulas para o sucesso, diversos caminhos que vão te levar para o autoaperfeiçoamento e autorrealização sem precisar desse negócio de Deus, religião e nada. Muito menos cristianismo. E se depois de tudo isso ele ainda perceber que você está buscando Deus, então ele tenta diluir a sua vontade de se aproximar de Deus. Ele vai tentar fazer você ficar contente com pequenas doses de uma espiritualidade supérflua, um cristianismo fraco, aguado, que não vai te ajudar em nada. Eu já disse isso antes, o inimigo da sua alma morre de medo de você. Ele não tem medo daquele cristão ilustrado, brilhante, de roupa engomada, armadura reluzente, que vai toda semana na reunião da igreja e se sente bom, ungido, iluminado, todo cheio de si. Ele tem medo daquele pecador arrependido, de coração quebrado,
que sabe que erra mesmo quando tenta acertar, que busca a Deus de coração, que derrama lágrimas de saudade dos momentos de amor com Jesus. Aquele que sente saudade de Jesus, que sabe que a sua força vem de Deus e não de si mesmo. Esse cristão é um perigo para o inimigo. Ele tem medo de te encontrar de noite num beco escuro, porque se ele tentar te amedrontar, você vai buscar Deus. Você tem pouco de si mesmo e muito de Jesus dentro de si. E isso assusta o inimigo da sua alma. Então, em todos os nossos bons momentos, e principalmente nos nossos maus momentos, vamos sempre nos lembrar que é Jesus que cuida de nós e que Deus não olha para os nossos erros. Como diz em Isaías 43, 25, sou eu mesmo que apaga as suas transgressões por amor a mim, e dos seus pecados eu não me lembro. Se Deus, que é Deus, não se lembra dos nossos erros, por que nós temos que ficar remoendo eles? Ou por que nós deixamos o inimigo da nossa alma ficar nos lembrando deles e nos condenando por eles? Quando Jesus morreu, ele morreu pelos seus pecados. Você ainda não tinha nascido, mas ele já te conhecia. Já sabia todos os erros que você ia cometer na sua vida. Mesmo assim, ele te amou, te criou e te escolheu para segui-lo. Ele te chamou e você ouviu. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É por isso que você sente falta de Jesus, é por isso que você se sente mal quando erra. Mas errar não é ruim. Eu gravei um vídeo, um ano atrás, chamado Por que não é errado errar? Que trata exatamente desse assunto. Errar nos faz humanos e nos faz precisar mais de Deus. Nós precisamos dele não para sermos perfeitos, mas para deixarmos ele nos completar com o que falta em nós. Como Jesus falou lá em João 17, quando orava por nós, ele pediu a Deus que eu esteja neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, como também amaste a mim. Nós não temos que ser perfeitos. Moisés não era, Abraão também não, nem Davi, nem Pedro, nem João, nem Paulo, nem Francisco de Assis, nem Santo Agostinho, nem Zé Augusto, Neide, Miliano, Concécio, Maíra, Cris, Marcelinho, ninguém. Nenhum de nós. Nós fazemos parte daquele rol da fama dos pecadores salvos pela graça de Deus e pelo amor dele. Eu sei disso porque naquela oração de Jesus, em João 17, ele falou, eu não peço somente por meus discípulos, mas também por todos aqueles que pela sua palavra vão crer em mim, nós, para que todos sejam um, como tu, Pai, é em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então que Deus nos ajude a sermos sempre humildes, pecadores que precisam dele, e que nós possamos ajudar aquelas pessoas que se encontram em prisões de condenação ou em correntes do legalismo, que ficam tentando se salvar com seus próprios esforços e se aperfeiçoar e se sentem péssimas quando não conseguem. Porque as outras que acham que não precisam de Deus é mais difícil de ajudar. Mas mesmo assim, ainda vale a pena tentar. Como diz o velho ditado, enquanto há vida, há esperança. E o profeta Isaías diz que o homem mau deixe o seu caminho e o maligno abandone seus pensamentos, que eles se convertam ao Senhor, porque ele se compadece de todos e é grandioso em perdoar. Deus quer que todos o reconheçam como Pai, quer que todos voltem para casa. Ele ama todos, mesmo os que nós não conseguimos amar. Em Ezequiel 33, 11 fala, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do homem mau, mas quero que ele se converta do seu caminho e viva. Deus tem as suas maiores vitórias a partir das nossas aparentes derrotas. Para ele, o caminho para cima começa por baixo.
lá embaixo, na derrota do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa própria justiça, do nosso jeito de fazer as coisas como a gente quer. E aí Ele nos leva para cima, onde Ele pode nos ensinar humildade, amor, compaixão, empatia, paciência, e nos ajudar a dar mais espaço para Ele dentro de nós e menos de nós mesmos. Quando você não se sentir legal, busque Jesus de coração, confie nele. Se chegar ao final de si mesmo, deixe Deus assumir o controle. Entregue o bastão para Ele, deixe Ele te levar. Ele sabe para onde está te levando e não se importa com os seus erros. Eu sei que é difícil, eu mesmo estou tentando aprender a fazer isso. Muitas vezes é difícil. Mas eu sei que funciona e que vale a pena. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.